Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Deputado Leonel Hadi se revolta e rasga o verbo sem dó. Desce o cacete e desmascara o Flávio Rachadinha e o Valdemar Mensaleiro, que são contra o fim da escala 6x1 e ainda surrupiaram dinheiro da segurança pública. É só verdade na cara, meus amigos, com certeza esse é um dos vídeos mais satisfatórios que você verá no dia de hoje. Vale a pena ver até o final. 30 bilhões de reais que foram tirados das polícias. E quem tirou 30 bilhões de reais das polícias? A família Bolsonaro e a extrema-direita. Aqueles que dizem que a esquerda defende vagabundo, que a esquerda vota em presidiário, que o presidiário vota na esquerda. Os mesmos que falam em segurança pública, tiraram 30 bilhões de reais das polícias. E sabe quem foi o líder disso? O Flávio Rachadinha, o Flávio miliciano. Aliás, me processa, Flávio. O Flávio disse que agora quem chamar ele de miliciano, o Flávio Bolsonaro disse que ele vai processar. Então tá, tô falando aqui na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul que Flávio Bolsonaro é um miliciano, criminoso e que devia estar preso. E se ele se incomodar, que me processe. E a gente vai lá na justiça e eu vou colocar a exceção da verdade e vou provar o que eu tô falando. Já provo aqui, de antemão, que ele é um miliciano e por isso esse grupo articulou a derrubada dos 30 bilhões das bets para a segurança pública no PL antifacção, enviado pelo presidente Lula, totalmente alterado pelo DERIT, que alterou 6 vezes para favorecer PCC, para favorecer Comando Vermelho. Foi pro Senado, o senador Alessandro Vieira, do MDB, alterou positivamente, junto com Contarato, senador do PT, voltou para a Câmara dos Deputados, DERIT de novo foi lá, tirou 30 bilhões das polícias e enfraqueceu o combate ao crime organizado. Não me surpreende, porque o vice-governador do Tarcísio de Freitas, o amigão da polícia, que agora está enfrentando greve de policiais lá em São Paulo, o vice dele está sendo acusado de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais. E aí tu junta, né, Banco Master, tu junta antifacção com carbono oculto, Faria Lima, lavagem de dinheiro, e aí a gente fecha o círculo. E o Flávio Bolsonaro, o Flávio Rachadinha, o Flávio miliciano, ele participa muito bem disso. Adriano da Nóbrega, o maior matador do estado do Rio de Janeiro, amigo pessoal do Flávio Bolsonaro, mãe, irmã, ex-mulher, trabalhavam todos no gabinete e faziam rachadinha. E aí ele lavava o dinheiro lá na lojinha de chocolate. Isso quem disse é o Ministério Público. Infelizmente, na época, o presidente era o Bolsonaro e deu uma maquiada na BIM paralela. O Ramagem, inclusive, ajudou a abafar. Ou alguém já esqueceu a reunião do Bolsonaro com o Sérgio Moro, né, do passar a boiada, dizendo que não iam esperar fuder a família dele para que ele pudesse trabalhar e ia tirar a superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e se precisasse ele mudava o ministro da Justiça. Bolsonaro falou isso, tá gravado. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. E foi o que ele fez. Alterou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, botou a BIM paralelo para trabalhar e trancou as investigações sobre a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que homenageou Adriano da Nóbrega, matador, vinculado inclusive com os assassinos da Marielle Franco, Roni Lessa, Elcio Queiroz, o Fabrício Queiroz que operava esse sistema. Assistam o documentário Vale o Escrito, que fala sobre todas as relações da família Bolsonaro com o jogo do bicho e com a milícia do Rio de Janeiro. Rio das Pedras, centro da milícia, onde o Flávio Bolsonaro é o mais votado do Rio de Janeiro. E ele homenageou esses criminosos. Foi no presídio apertar a mão e dizer que estava certo matar uma juíza que investigava milicianos. Ele disse, essa juíza morreu porque ela tratava mal os policiais. Miliciano não é policial. Não existe vagabundo maior do que vagabundo que utiliza a farda para se favorecer economicamente, para dominar território, para colocar terror nas pessoas. E o Bolsonaro já disse que onde tem milícia não tem crime. Não tem, imagina, não tem. Ninguém morre, ninguém é executado, não tem poder paralelo. E o Flávio Bolsonaro trabalha para isso. Agora até todos ele tá falando. Fala de direitos humanos, direitos das mulheres, direitos homossexuais. Ele virou o Martin Luther King. Daqui a pouco ele tá com a bandeira do arco-íris pendurada em algum lugar aí. Como se enganasse alguém. E é miliciano. Porque ele homenageou, condecorou essas pessoas, deu medalha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com apoio do Jair Bolsonaro. E aí ele não pode ser chamado de miliciano. Não tem nada a ver. Nunca elogiou, nunca teve relações, nunca lavou dinheiro. Comprou uma mansão de 6 milhões de reais. Veja bem, um senador ganha mais ou menos 42, 43 mil. Comprou uma mansão de 6 milhões de reais e pagou em um ano. Em um ano ele quitou uma mansão de 6 milhões de reais, que dizem que foi subfaturada, que estava abaixo do preço de mercado. Mas daí não é problema. Aí esse cara é o cara da honestidade. E aí eles tiram 30 bilhões do PL antifacção, quebram com a polícia, atacam a polícia, mas daí na hora da eleição eles vêm com um discursinho furado de que são os amigos da polícia, vote em quem defende a polícia, porque nós somos pau na vagabundagem, desde que não seja na moleira desse bando de vagabundo miliciano. Segundo deputados da extrema-direita e da direita, o ócio é um grande problema, por isso o brasileiro deve trabalhar mais. Quem falou isso foi o presidente do Republicanos. E aí eu entendo, de fato, se o ócio é um problema, eu entendo por que os políticos fazem tanta porcaria e erram tanto nas suas decisões. É o ócio, né? Trabalham 3 dias por semana, folgam 4, e aí é muito tempo, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Vê se tem cabimento um político dizer que o ócio é um grande problema, que as pessoas
pessoas devem trabalhar mais, que 6 por 1 é até pouco. Daqui a pouco ele vai dizer que tem que ser 7 por 0. Trabalha 7 dias, folga 0, por quê? Como é que os pobres vão fazer lazer? Ele falou exatamente essa frase. O PL, partido do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, disse com todas as letras que fará o possível e o impossível para proibir o fim da jornada 6 por 1. Eles querem que os brasileiros trabalhem até morrer, que não tenham lazer, que não possam consumir, que tenham simplesmente que trabalhar infinitamente com as piores condições do mundo, porque o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro disseram a seguinte frase: o brasileiro vai ter que escolher ou mais direitos e menos trabalho, ou mais trabalho e menos direitos. O empregado um dia vai ter que chegar a uma conclusão, tá? Menos direitos e emprego, ou todos os direitos e desemprego. Que o trabalhador vai ter que decidir um dia: menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. Só que veio Lula pro azar deles e demonstrou que, mesmo aumentando o salário mínimo, mesmo acabando com a situação de cobrança da tabela do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, garantindo mais direitos aos trabalhadores, o Brasil bateu o recorde na taxa de empregabilidade. Nós temos a menor taxa de desemprego da história. E aí eles querem distorcer os números. O IBGE não é confiável, nada é confiável, só a cabeça de vento dos bolsonaristas que é confiável. E aí, dentro do Congresso Nacional, estão fazendo lobby para que o trabalhador brasileiro morra trabalhando. Então pense bem na hora de votar. Saibam quem são os políticos que realmente estão do lado do povo, quem são os políticos que querem, de fato, que nós tenhamos justiça para que as pessoas possam trabalhar com dignidade, mas que possam cuidar dos seus filhos, possam ver seus filhos crescendo, possam ter um tempo de lazer, possam ir no cinema, possam consumir. E segundo os políticos do PL, do Republicanos, do União Brasil, as lideranças desses partidos da direita que apoiam o bolsonarismo, que estarão no palanque com esses partidos e com esses políticos, disseram que não, que eles são contrários. E o pior, eles disseram o seguinte: o Valdemar da Costa Neto disse: se for para votação esse ano, vai cair a escala 6 por 1, vai ser aprovada a escala 5 por 2. Nós não vamos permitir isso. Alguém sabe quantos dias por semana trabalha o Valdemar da Costa Neto? Alguém sabe se o Valdemar da Costa Neto acorda às 5 da manhã para pegar um ônibus e chega às 11 horas da noite em casa, janta, cai na cama e amanhã ele tem que estar de volta no ônibus, com infiltração de chuva, pegando sol ou escutando desaforo? Para ele não tem problema, né? No ar-condicionado, já até largou a tornozeleira, cumpriu uma caninha ali, já aprendeu como é que é, comeu de graça na mão do Estado e agora tá lá dizendo que vai fazer tudo para acabar com a possibilidade do fim da jornada 6 por 1. E sabe o que é pior dessa história toda? Esses mesmos políticos estão lá no Congresso Nacional negociando para que a CPI do Banco Master não saia. E sabe qual é o acordo que eles estão fazendo, Davi Alcolumbre, Hugo Mota, PL, Republicanos, os caras que odeiam o trabalhador? Sabe qual é o acordo deles agora? É o seguinte: não vamos colocar a CPI do Banco Master. E se a gente não aprovar a CPI do Banco Master, a gente derruba o veto do Lula da lei da dosimetria, aquela lei que reduz a pena do Bolsonaro e dos criminosos do 8 de janeiro. Se não aprovar a CPI do Master, a gente derruba o veto e reduz a pena do Bolsonaro. Todos os criminosos vinculados, trabalhando em conjunto, os presidiários trabalhando em conjunto para quebrar o Brasil, prejudicar os trabalhadores e agora para passar a mão em cima de criminoso, para favorecer todo esse time que agora depois vem na campanha eleitoral dizendo que são os moralistas, os defensores da segurança pública, os brabões contra a corrupção, e tá aí, querem acabar com os direitos dos trabalhadores e principalmente querem passar a mão por cima da cabeça de vagabundo. Muito obrigado. Chegamos agora àquele momento do vídeo em que eu falo com vocês sobre a oportunidade de trabalhar de casa, 100% em home office. Um recado especial para você que é aposentado ou trabalha como CLT e quer fazer uma renda extra para ajudar no fim do mês, ter mais tranquilidade ou até garantir aquele lazer com a família. Quero mostrar exemplos reais de pessoas que aplicaram o método do Clayson e começaram a gerar renda pela internet, com trabalho sério. A Graziele, por exemplo, fez uma renda extra e conseguiu comprar uma máquina de lavar e a mesa dela. Coisas simples, mas que fazem diferença. Luiz Felipe colocou em prática o que aprendeu e em um único dia fez $101, quase R$550 na nossa moeda. O Marcão, dedicando poucas horas por dia, em 2 semanas fez $660, mais de R$3.500. E reforçando, isso não é bet, não é casa de apostas e não é promessa milagrosa. É um modelo digital já validado, com passo a passo para você trabalhar de casa de forma séria. Se você quer conhecer essa oportunidade e ver se faz sentido para você, ou é só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela ou acessar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Você vai falar direto com o Clayson, que explica tudo direitinho para você entender como funciona e como começar. Dá uma olhada com calma. Pode ser a renda extra que estava faltando para você ter mais liberdade e aproveitar melhor sua vida. Dito isso, um forte abraço e tudo de bom.